Olá, o assunto dessa aula é modelos atômicos. Desde a antiguidade, o homem pensa a respeito da constituição da matéria. Demócrito e outros filósofos gregos antigos pensavam que o mundo material deveria ser constituído de partículas individualmente muito pequenas, chamadas de átomos, o que significava indivisíveis. Porém, a primeira teoria atômica, do ponto de vista científico, é a teoria atômica de Dalton. Ela diz que todo elemento é constituído de partículas extremamente pequenas e indivisíveis, denominadas átomos. Também diz que todos os átomos de um determinado elemento são idênticos entre si. Porém, átomos de elementos diferentes são sempre diferentes entre si. O que ele quer dizer? Por exemplo, todo átomo que tem uma determinada característica, por exemplo, vermelho, ele sempre será um átomo de hidrogênio. E todo átomo de hidrogênio será sempre vermelho. Nunca será amarelo nem azul, por exemplo. Já o átomo que tiver uma característica diferente do vermelho, por exemplo, amarelo, não será de hidrogênio, será de outro elemento. Por exemplo, o cloro. Um átomo de cloro nunca será igual a um átomo de hidrogênio. Eles terão características diferentes. Nunca serão da mesma cor. Se for da mesma cor, tem que ser do mesmo elemento. Se for vermelho, sempre vai ter que ser hidrogênio. Se for amarelo, sempre que vai ser cloro. Aqui é só ilustrativo, né? Não estou querendo dizer cores. Existe uma característica que nós vamos aprender mais para frente que identifica o átomo ao seu elemento. O terceiro postulado de Dalton é: átomos de um dado elemento não podem ser transformados em átomos de outro elemento por meio de reações químicas. Em reações químicas, os átomos são rearranjados, ou seja, se um determinado átomo ele é de hidrogênio, ou seja, ele é vermelho, eu não posso fazer nada para que ele se transforme em um átomo azul, por exemplo, de oxigênio. Ele sempre será de hidrogênio. O que pode acontecer é eu juntar uma substância que tenha átomos de hidrogênio com outra substância que tenha átomos de oxigênio e eles vão misturar uns aos outros e formar novas substâncias. Ou seja, eles são rearranjados para formar substâncias que tenham átomos vermelhos e azuis na mesma molécula. Assim eu formo novas substâncias. Mas perceba, os átomos continuam sem ser alterados. Eles estão agrupados de formas diferentes. Não tem parzinhos azuis e vermelhos. Aqui tem de 3 em 3, tá vendo? Então é isso que o Dalton fala. Nunca pode um átomo deixar de ser vermelho e passar a ser azul. Ok? Esse é o terceiro postulado. E o último postulado é: os compostos são formados quando átomos de mais de um elemento se combinam. Um determinado composto sempre tem os mesmos tipos de átomos com o mesmo número relativo. Então ele fala assim, as substâncias ou os compostos, eles são formados pela união de vários átomos. Por exemplo, a substância HClO, ela é formada pela união de um átomo de hidrogênio com um átomo de cloro e com um átomo de oxigênio. Então ele está falando o seguinte, o ácido hipocloroso, que é a fórmula da água sanitária, ela sempre será formada por essa combinação. Um átomo de hidrogênio, um átomo de cloro e um átomo de oxigênio. Nunca vai ser uma coisa diferente dessa. Da mesma forma, a água sempre é H2O. Sempre vai ter esses 3 átomos aqui. É isso que ele está dizendo no quarto postulado. Então, a teoria de Dalton afirma essas 4 coisas aqui. Ó. Essa é a base da teoria atômica de Dalton. O que nós podemos falar, então, de mais importante a respeito da teoria de Dalton?
A teoria de John Dalton é considerada a primeira teoria atômica do ponto de vista científico. Ela é de grande importância, pois explica duas leis e prevê uma lei da natureza. Ela explica a lei da composição constante, que é aquela que diz que toda substância sempre mantém a sua fórmula, que é o seguinte: água sempre é H2O, que é o que ele explicou lá no seu último postulado. Então, a teoria de John Dalton explica isso. Ela explica uma lei importantíssima, que é a lei da conservação das massas, que diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, que é o seu terceiro postulado, que ele diz que um átomo não se transforma em outro, eles se rearranjam para formar substâncias, e ele prevê uma lei que na época que ele fez a sua teoria, ainda não existia essa lei, mas depois ela veio a existir, e a teoria de Dalton já previa ela, que é a lei das proporções múltiplas, que é quando duas substâncias se reagem para poder formar uma outra, elas sempre se reagem em proporções múltiplas fixas, que são números inteiros e pequenos. Ok? Então, essa é a importância da teoria de John Dalton. As principais características do átomo, segundo o modelo de Dalton, é formato esférico, tamanho muito pequeno e indivisível. A principal falha do modelo de Dalton é a inexistência de cargas elétricas no átomo. E é justamente isso que vai levar à próxima teoria atômica, que é a teoria atômica de Thomson. A teoria de Thomson foi feita a partir dos resultados de experimentos realizados em tubos de raios catódicos, tubos como esse dessa imagem. Esses tubos eram feitos de vidro e eram colocados gases aqui dentro em pressão baixa e era submetido uma diferença de potencial entre as extremidades desse tubo e era percebido, quando era aplicada essa diferença de potencial, era percebido a formação de um raio aqui. E esses raios eram chamados raios catódicos, pois eles se deslocavam do cátodo, que era o polo negativo, em direção ao ânodo, que era o polo positivo. E o tubo possui uma camada fluorescente que mostra o caminho dos raios catódicos. E os cientistas queriam descobrir a natureza desses raios catódicos. E para isso faziam alguns experimentos. O principal deles era colocar um campo elétrico aqui no meio. E observava-se que, de acordo com essa animação, os raios sempre se deslocavam no sentido positivo do campo elétrico. Olha, positivo, positivo para baixo, positivo para cima, e sempre o raio ia no sentido positivo. Essa é uma das principais observações que foram feitas. Então, olha, se a gente observar aqui na figura para baixo, o raio catódico se deslocava sempre no lado positivo. Ao passar por um campo elétrico, os raios catódicos, que depois foram concluídos que eles eram os elétrons, são desviados no sentido da placa positiva. Então, os experimentos com raios catódicos permitiram a descoberta dos elétrons, que é a principal novidade da teoria de Thomson em relação à teoria de Dalton. Então, quais são as principais conclusões em relação ao modelo atômico de Thomson? O átomo passa a ser divisível. No caso do Dalton, o átomo era indivisível. O átomo passa a ter cargas elétricas, que ele não tinha no caso do Dalton, mas apesar de ter cargas elétricas, ele continua sendo eletricamente neutro, porque ele tem o mesmo número de cargas elétricas positivas e negativas. Elas se anulam. O átomo continua sendo uma esfera maciça, como era no caso de Dalton. Só que agora ele é uma esfera maciça que tem cargas, correto? Os elétrons estão incrustados no átomo esférico. Então, olha só, o átomo ele é uma bola maciça com cargas positivas, tá? Cargas positivas estão espalhadas por todo o átomo esférico. E existem os elétrons que estão incrustados nessa bola maciça, que são as cargas negativas. Uma forma de imaginar esse átomo de Thomson é pensar, por exemplo, num panetone.
como se a massa do panetone fosse essa esfera positiva e as frutas fossem os elétrons negativos. A quantidade de frutas é a quantidade de cargas negativas. E a quantidade de carga positiva da massa é a mesma quantidade de cargas negativas para poder equilibrar. A gente pode pensar também numa melancia, que as sementes seriam os elétrons e toda a massa vermelha aqui seria essa esfera, que seria o átomo de carga positiva. O próximo modelo atômico é o modelo atômico de Rutherford. Ele foi elaborado a partir da experiência de Geiger e Marsden, que eram alunos de Rutherford. Como foi essa experiência? Eles fizeram com que saísse daqui um feixe de partículas alfa, que eram as partículas com carga positiva. Essas partículas atravessaram uma folha de ouro e a grande maioria das partículas não sofreu desvio, passou direto, ou sofreu desvio muito pequeno. Porém, algumas partículas desviaram bastante o seu caminho. Algumas poucas partículas sofreram grande desvio. Só que isso não era esperado de acordo com o átomo de Thomson. Vamos ver a interpretação desse experimento. Olha, interpretando um experimento. De acordo com o modelo de Thomson, o que era para acontecer? Era para todas as partículas passarem direto, não era para ter acontecido esses desvios grandes aqui. Ó. Por quê? Porque o átomo ele tinha uma distribuição homogênea das cargas positivas e negativas. Então, quando passasse as partículas alfa aqui, não era para acontecer delas desviarem assim não. Porque aqui dentro ela ia encontrar cargas positivas e negativas homogeneamente distribuídas. Então elas poderiam passar aqui, poderia ter um pequeno desviozinho, mas no final ele ia passar reto. Tudo bem? Mas o que aconteceu é, algumas partículas alfa encontraram alguma coisa aqui no meio que era muito positivo. Como a partícula alfa também era positivo, a partícula alfa positiva encontrou uma coisa no meio positivo que repeliu muito ela. Aí ela teve esse grande desvio. A partícula alfa veio, encontrou uma coisa positiva que repeliu ela muito para o lado. Tá certo? Essa coisa positiva tinha que ser bem pequena. Por quê? Porque foram pouquíssimas partículas alfa que desviaram. A grande maioria passou direta. Então essa coisa aqui no meio positiva era bem pequenininha em comparação com o resto do espaço que estava lá. Então, essa é a conclusão de Rutherford em relação ao experimento. A partir dessa conclusão, ele elaborou o seu modelo de átomo. Vamos ver como era? O átomo para Rutherford não é uma esfera maciça. Para ele, a maior parte do seu volume é de espaço vazio, porque a maioria das partículas passaram reto. Esse espaço vazio foi denominado eletrosfera. Toda a carga positiva e praticamente toda a massa do átomo estão concentradas em uma região muito pequena e densa, denominada núcleo atômico, que é aquela parte pequenininha, positiva, que repeliu as partículas. Aquilo lá é o núcleo atômico. Os elétrons se encontram em movimento na eletrosfera, girando ao redor do núcleo. Vamos ver como ficaria o desenho desse átomo. É o átomo que nós conhecemos, né? Esse é o núcleo positivo, aonde fica a carga positiva, maciço e denso, bem pequeno em comparação com o átomo todo. E aqui fora é a eletrosfera. São os elétrons que estão girando aqui na eletrosfera, que ele chamou de espaço vazio. Para vocês terem uma ideia da dimensão, o núcleo atômico da ordem de 38 milímetros em comparação com 2 quilômetros. É lógico que não é essa dimensão, mas ele está falando assim, ó, se fosse 2 quilômetros o raio da eletrosfera, aqui seria 38 milímetros. Ou seja, o núcleo é cerca de 10.000 a 100.000 vezes menor que o átomo. Para termos uma ideia melhor, o tamanho do núcleo
em comparação ao átomo todo, é semelhante a uma bolinha de gude no centro de um estádio de futebol. É como se você fosse num estádio de futebol e colocasse aqui no centro uma bolinha de gude. A bolinha de gude é o núcleo e o estádio de futebol todo é o átomo. Para vocês terem uma noção da diferença de tamanho entre o núcleo e o átomo. Então, para terminarmos a nossa aula, vamos ver a evolução dos três modelos atômicos que nós vimos. O modelo de Dalton, para ele, o átomo era uma esfera maciça. Às vezes ele é chamado de bola de bilhar, como se fosse uma bola de sinuca, uma esfera maciça que não é divisível. O modelo de Thomson, a gente pode imaginar como se fosse um panetone, né? Uma massa de pão positiva com as frutas incrustadas que eram os elétrons de carga negativa. E o modelo de Rutherford tem um núcleo bem pequenininho aqui dentro, como se fosse o Sol, e os elétrons em órbitas aqui, como se fossem os planetas. O modelo de Rutherford às vezes é chamado de modelo planetário. Então essa é a evolução atômica. Existe um modelo mais atual, que vem depois do Rutherford, mas nós não vamos entrar neste modelo. Agradeço a todos pela atenção. Terminamos a nossa aula por aqui.